Para essa conversa sobre formação de professores e prática social, as ciências em questão, a gente vai fazer essa conversa, esse debate com o professor José Gilberto de Souza, da Unesp de Rio Claro, com a professora Sônia Castelar, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e com a professora Maína Bertagna, da UF, lá do IEAR, Angra dos Reis, tá bom? Então, vamos iniciar pela Maína, depois a gente segue com a professora Sônia e depois com o professor Gilberto. Aí a gente abre para uma conversa, para perguntas. Tá bom? Então pode iniciar. Tá bom, Paula. Bem, gente, obrigada pelo retorno aí das pessoas no encontro. Tenho muito a agradecer por esse momento e, embora tenha sido um encontro meio mais em desencontros do que encontro, mas a gente vai continuar. Eu acho que essa pandemia, ela está revelando muitas coisas, né? Só um parênteses aí, porque... As desigualdades estão vindo, né? Desigualdades sociais estão vindo à tona, a precariedade na educação também, a gente vê que somos responsáveis pelas pessoas que estão aí, né? Educadas e mal educadas, isso a gente revela, né? São facilmente revelados. Mas agora, entrando mesmo na nossa conversa, é um prazer estar aqui, é um prazer, agradeço muito imensamente a Paula por ter me convidado, e é um prazer também conhecer Gilberto e a Sônia, que ouço muito falar pela Paula, muito bem, inclusive, e vou aprender também com vocês. Esse nosso encontro, né, a gente, na verdade, eu e a Paula, somos de áreas diferentes, né, mas a gente tem muitas sintonias em comum, né, Paula? Eu acho que, principalmente, temos pessoais, mas profissionais, principalmente, porque a gente, embora a gente venha de áreas que são áreas até próximas, né, que elas conversam em muitos momentos, não dá para falar que elas são separadas, e esse é um momento importante, um momento que diferentes áreas, um momento até interdisciplinar pode estar acontecendo, né, e dialogando também. Então, a gente veio no sentido de tentar entender que formas, né, de que medidas, ou assim, a partir de que lugares a gente pode conversar pensando na formação de professores, pensando nesses professores que a gente quer formar daqui para frente. E o diálogo entre o ensino de ciência e geografia pode muito ser benéfico nesse sentido, né? Então, agradeço bastante. Fazemos parte de um grupo de pesquisa em Angra, junto com o professor Daniel. Daniel está aí, Paula? Acho que está, né? Não sei se ele está aí. Acho que sim, acho que sim. Daniel está aí também, ele faz parte desse grupo, e a gente está tentando criar diálogos. E aí, o que eu pensei para hoje é de que forma a gente pode dialogar, né, na formação de professores. E eu venho pensando muito nessas questões que trazem para a gente o confinamento e a pandemia, né? E um dia eu estava vendo uma notícia na revista FAPESP, né, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e os debatedores ali de uma sessão estavam falando que a única saída para a pandemia é a ciência, né? Eu não sei se é a única, né? Eu acho que hoje eu tenho quase certeza que talvez não seja a única, mas a educação é uma delas também, principalmente, né? E essa pandemia acabou revelando muitas fragilidades, e tanto em relação à ciência, tanto em relação, como eu disse a vocês, às desigualdades sociais, à educação, a certas escolhas políticas que a gente acaba fazendo, né? E o Brasil, especificamente, né, em relação à ciência, algumas fragilidades foram um pouco expostas, né? Então, dentro dessas fragilidades, eu acho que a gente sabe hoje em dia que a ciência e a sociedade têm uma relação muito forte e, ao mesmo tempo, muito frágil, que pode revelar essas desigualdades ou não, pode revelar também a fragilidade de políticas públicas e de escolhas políticas que a gente faz, né? Então,
eu acho que, no caso, a ciência, ela tem um papel fundamental, né, e ela pode, inclusive, né, nos auxiliar também em diferentes escolhas. No próprio campo científico, né, a ciência, a gente precisa compreender de alguma forma como é que ela se processa. E eu acho que uma das fragilidades no campo educacional em relação à própria ciência é essa fragilidade da gente não compreender como ela se processa, né? Como é que ela trabalha, como é que é o trabalho de um cientista, como é que é um cientista, quais são as relações que a ciência estabelece com a sociedade, né? Porque, de alguma forma, a sociedade cobra e, de alguma forma, a ciência também se usa dessa relação para muitas coisas. Embora ela não seja, a gente não possa simplesmente reduzi-la a essa relação, né? A gente sabe que a ciência, ela tem o seu campo de conhecimento, a sua própria configuração, que é própria e muitas vezes não tem relação, ela se faz nela mesma, né? Então, hoje, no Brasil, como é que a gente está vendo, né? Como é que eu vejo a ciência? Ela tem um conjunto de cientistas importantíssimos, assim, que, de alguma forma, a gente consegue até dar respostas rápidas para a situação atual da pandemia, né? Então, a gente tem um exemplo muito importante, que foi o sequenciamento do vírus, né, do Covid-19, por grupos aqui de cientistas brasileiras, né? Testes sorológicos, a vacina que a gente está tentando, né? Por outro lado, a gente tem uma falta de apoio muito grande da ciência, né, para a ciência, né? A gente entende, e eu tenho visto bastante, né, essa falta de apoio não é de agora, ela está sendo revelada agora, mas é uma falta de apoio, uma falta de fomento que faz com que muitos dos cientistas, inclusive brasileiros, saiam para fora e vão trabalhar para fora, e o nosso corpo científico fica defasado, né? A falta de financiamento que a gente vem, aos poucos também, sofrendo e vem revelando, isso é muito nítido, né? E aí, isso numa hora de uma pandemia, ela se revela também com uma certa fragilidade, né? A gente tem excessos burocráticos muito grandes também, né? Hoje a gente tem atrasos em testes clínicos, a gente tem, por exemplo, uma indústria farmacêutica muito potente, mas incapaz de, por exemplo, produzir certos tipos de medicamentos, porque não tem um princípio ativo aqui no Brasil, né? E em relação aos próprios protocolos da ciência, a gente vê, né, que hoje a gente quer muito, né, que venha uma resposta rápida, uma solução rápida para essa pandemia, mas a gente não está vendo e a gente se desespera, mas a gente precisa entender também que a ciência, ela se desenvolve de alguma forma numa base muito lenta, mas também muito sólida, né? Ela precisa, de certa forma, que essa base se solidifique e ela precisa também de validação, né? A gente precisa entender que os cientistas precisam lidar com os pares, validação pelos pares, precisa lidar com a frustração. Então, isso, se a gente não compreende como sociedade, a gente não vai entender certas medidas ou certas solicitações que são feitas a nós como sociedade, por exemplo, para esse momento da pandemia. E hoje a gente vê também, né, como essa ciência ela é influenciada a partir do momento que a gente tem aí uma ligação muito forte com a mídia, empresas particulares querendo comprar certos resultados e até influência política, né? Se a gente não tem um apoio governamental muito forte no campo científico, a gente vai ver que, de certa forma, os atrasos nos resultados da ciência também vão ser vistos e vão ser levados em conta. Agora, por que eu falo tudo isso, né? Porque isso é uma forma da gente entender também por que, de alguma forma, né, a ciência hoje não está sendo tão bem vista, né? A gente tem essa necessidade de uma resposta rápida, porque a gente nunca viveu numa pandemia, né? A gente precisa disso, a gente está num isolamento, que isso realmente nos causa muita aflição e muita angústia, mas há muita cobrança, né, por parte da ciência para que ela resolva logo. E eu acho que o papel social aí também da educação
principalmente no ensino de ciências, no ensino de biologia, no nosso papel como formador, é esse papel também de apresentar como é que se processa a ciência, como é que é a ciência, como é que é o trabalho de um cientista, né? E aí eu entendo mais ou menos o que eu quis dizer um pouquinho para contextualizar vocês, né? Por que eu estou fazendo essa fala? Para entender onde é que fica a formação de professores aí, né? Então, eu acho que na formação de professores, seja ela de ciências, de geografia, de biologia, das nossas ciências, né? É importante a gente valorizar, né, a natureza da ciência, que a gente fala, né? O que é o cientista e como ela se processa. Então, eu desenhei um pouco aqui o que eu acho, diante do cenário atual, o que eu penso para uma formação de professores daqui para frente. Eu acho que eu penso em reforçar certas tendências que já vinham sendo trabalhadas dentro do ensino de ciências. E eu, como formadora também, de certa forma, tenho tentado trabalhar com os meus alunos do curso de pedagogia lá de Angra, né? Então, a primeira delas, e eu acho que é aí que a gente começa a dialogar um pouco, porque pelo que eu tenho conversado com a Paula também, né, a questão da alfabetização científica, né? Hoje a gente entende que, para que a gente entenda que o ensino de ciências, a gente que goste, né, ou pretenda que esse ensino de ciências seja um ensino que leve o aluno, né, a realmente compreender qual é o papel desse ensino para a vida dele, eu acho que a alfabetização científica ela exerce um papel muito importante. Que para a gente, ela tem várias definições, mas basicamente uma dessas definições é você possibilitar, né, que um estudante, um aluno de qualquer nível de ensino tenha a capacidade de compreender conceitos, a linguagem científica, né, da ciência em questão, e os modos processuais da ciência também, né, para que ele consiga interpretar o que está acontecendo ao redor dele, e também que ele consiga agir de alguma forma, seja individualmente ou coletivamente, a partir desse aprendizado, né. Então, eu acho que a alfabetização científica hoje, cada vez mais, e depois dessa pandemia, ela se faz necessária, né. Isso faz com que a gente comece a pensar também na questão curricular, né, na questão de que tipos de conteúdos, né, e práticas a gente pretende dar a esses alunos, né? A gente vem sempre falando, será que somente o ensino de conceitos, que são conceitos desconectados, vão fazer sentido para esse aluno a partir de agora? Se antes talvez não fizesse, será que vão fazer agora? Então, é algo para a gente pensar um pouco, né? Um outro ponto que eu acho interessante abordar nessa nossa conversa é a importância, como eu disse a vocês, quando eu tentei dar um cenário, né, um cenário que vocês estão aí muito acostumados, a gente vê o tempo todo, a importância de um futuro, por exemplo, professor de ciências, ou de um professor de ciências, né, da educação básica, saber um pouco, né, ele compreender como é que é o conhecimento científico, como é que ele é construído, né? Eu acho que a gente tem que aproximar um pouco a ciência do professor e do estudante. Eu acho que a gente precisa aproximar a ciência da sociedade. Não que a sociedade vai compreendê-la como um todo, e não é nem esse o objetivo. Eu não acho que a gente precise, né, transformar isso numa missão, mas eu acho que um pouco de conhecimento é necessário. Então, a partir disso, eu acho que a natureza da ciência e a gente trabalhar na formação de professores, como é que se processa a ciência, como é que ela é dada, né? Trabalhar, por exemplo, com a história da ciência, né? Isso era uma das vertentes muito fortes dentro das tendências do ensino de ciências e que, de alguma forma, ela não é tão, hoje em dia, levada em conta, mas a gente tem muitas pesquisas muito interessantes, né? Que é o quê? É você tentar relacionar a ciência com o seu aspecto histórico-social. Em que contexto determinado conceito foi produzido. Mas eu acho que é isso, a importância da gente trabalhar a história da ciência, né? Por exemplo, eu sempre dou o exemplo da revolta da vacina, no início do século XIX,
né? E a gente, de alguma forma, com o movimento antivacina atual, a gente volta a essas questões, o porquê que a gente começa a duvidar de certas questões da ciência, e a gente entender também dessa relação da ciência com a sociedade, porque que, de alguma forma, certas descobertas demoraram a acontecer, quais foram os meandros, né? Quem é o cientista? Cientistas também têm problemas pessoais, também têm filhos, também têm trabalho, também adoecem, e isso podem comprometer também o resultado lá para frente. Então, saber um pouco sobre isso eu acho interessante. E um último aspecto, que é um aspecto que vem sendo estudado há um tempo, inclusive eu acho que é muito bem estudado, e para quem não conhece, a Ana Maria Pessoa de Carvalho, da USP, né, do ensino de física, trabalha muito isso há muito tempo, que é o ensino por investigação. É um ensino que ele pretende, de alguma forma, trabalhar o modo processual da ciência, a partir de uma problematização. Você traz um problema, esse problema pode vir do aluno, pode vir de um livro didático, pode vir de uma situação, e a gente vai trabalhando conceitos e vai trabalhando formas de resolver essa questão ao longo do tempo, né? Isso pode demorar poucas aulas, muitas aulas, e aí vai depender do professor, mas é sempre tentar fazer com que o aluno pense sobre algo, né? Não simplesmente incorpore aquele conceito que muitas vezes dentro de ciências naturais é um conceito que é muito abstrato, né? É um conceito que às vezes ele não consegue realmente corporificar esse conceito. Então, o ensino por investigação é aquele ensino que se baseia numa problematização e o aluno, através de forma individual ou coletiva, vai tentar resolver esse problema, né? E aí, isso também tem, de certa forma, desdobramentos para como ele pode usar esses conceitos quando ele sai, né, para fora da sala de aula, quando ele tenta agir como indivíduo ou como um grupo, né? E é um ensino diferente, por exemplo, de atividades experimentais. Hoje a gente, eu questiono muito com os meus alunos da pedagogia, né, as memórias que esses alunos têm, né? Olha, quando você teve aula de ciências, o que você se lembra? Ah, eu lembro da atividade do feijãozinho, eu lembro de um laboratório. Então, isso é muito forte dentro da área de ensino de ciências, mas hoje a gente precisa tentar trabalhar com os professores que o ensino por investigação é diferente de uma atividade experimental, por exemplo. A atividade experimental ela pode ser uma ferramenta dentro do ensino por investigação, mas ela não é única, ela não é a base da ciência. Isso tem uma história aí, né, que a gente entende que a ciência ainda ela é muito poderosa, que simplesmente é feita dentro de laboratórios, então isso faz parte, tem relação até com essa questão da gente entender quem é o cientista hoje, né? Quais são os trabalhos de um cientista dentro das ciências humanas, das ciências exatas, das ciências da natureza. Então, eu acho que eu tentei fazer, Paula, um resumo grande aí do que eu tenho pensado. Então, obrigada pelo convite, obrigado. Conhecer a Maiana foi interessante, foi bacana, estar com o Gilberto também, estar com todo mundo aí, de vários grupos, pesquisa, enfim. Eu pensei em falar um pouco mais, dar uma ênfase maior sobre a formação de professores e o que isso implica de certa forma, nas práticas sociais e na ciência, né? E aí, é claro, a gente está num momento muito delicado, muito sério, onde as desigualdades estão escancaradas. Todos os dias a gente vê o descaso que aconteceu com o SUS durante esse tempo todo, como a Maiana falou, tirar a verba da ciência e da tecnologia, da educação, enfim. Tudo isso está hoje mais evidente que o Estado foi se desocupando dessas obrigações, e isso reflete nessas situações que são tristes, essas situações que estamos vivendo. Bom, então, eu acho que esse é um quadro, e agora, e nós estamos aqui, a gente está até aprendendo a usar a tecnologia, né, de certa forma, para poder
conversar, e, enfim. Mas falar de formação de professores é hoje um tema que me ocupa, né? Que os projetos de pesquisa estão muito, que eu desenvolvo estão muito fortes na área, mas não a formação de professores continuada. Eu tenho estudado, tenho pensado muito em duas vertentes que eu acho que que eu quero buscar relacionar. Uma é a formação inicial do professor, e a outra é a compreensão do processo de aprendizagem, né? A gente, normalmente, a gente se preocupa muito, no caso, claro, a gente está aí na geografia, né, não sei, mas também na área da ciência, e eu tenho a grata satisfação de ter estudado muitas coisas. A área de ciências me abriu muito o olhar para a educação, e eu devo isso a Ana Maria Pessoa de Carvalho, a professora Miriam Krasuchik, pessoas que são da velha guarda da Portela, da educação da USP, mas que trazem, né, e sempre trouxeram uma perspectiva de formação científica muito forte nas escolas. E a gente viu durante esse período, dos últimos 10 anos, 15 anos, eu percebi muito, é um debate muito sério em relação a qual é a concepção, como é que a gente entende a aprendizagem, qual é o sentido que ela tem na escola, qual é o sentido do conhecimento científico, por que trabalhar conhecimento, por que trabalhar conceitos científicos é algo que pode ser ruim ou pode ser bom, então tem esse debate, vamos ficar só numa vertente, ou sei lá, não sou, eu costumo falar que eu não sou contra mesmo, né, nas vertentes culturalistas, mas, assim, o que traz para nós entendermos que a escola é um locus importante, principalmente para diminuir, e eu sei que pode ser que isso seja mas isso hoje em dia está meio superado, não, eu ainda acredito que há uma diferença de capital cultural, que há uma diferença de vida, de desigualdade é muito grande, do acesso ao conhecimento, e que a escola, portanto, ela tem que ser um lugar onde a gente garanta para a maioria da população, ou para a maioria dos estudantes desse país, um acesso mínimo a um conhecimento que esteja sistematizado com práticas pedagógicas adequadas também. Por quê? Porque o que eu vejo? Eu vejo que essas práticas pedagógicas, elas também são muito questionadas muitas vezes, como coisas assim, como crítica você está dirigindo, você está normatizando, você está estabelecendo regras no processo de aprendizagem, mas, na verdade, existe, a Maiana falou, né, por exemplo, ensino por investigação. O que é o ensino por investigação? O que é o ensino por argumentação? O que é uma aula que você utiliza experimentos para as crianças vivenciarem, que seja o feijãozinho, mas ela vai conseguir perceber como é que as coisas acontecem, qual é a importância de fazer uma investigação, de fazer uma pesquisa, de ter uma orientação com método na sala de aula. A sala de aula não pode ser um lugar que hoje eu acordei com vontade de dar boliche, então eu vou trabalhar uma atividade lúdica do boliche. Eu posso até trabalhar a atividade lúdica do boliche, mas eu tenho que saber por que eu vou dar, sabe? O que eu quero com isso? Eu quero, por exemplo, trabalhar com quantidade, quero trabalhar com números, quero trabalhar com noção de conservação, eu quero fazer o quê? Eu tenho que ter um objetivo quando eu penso a minha prática, a minha prática docente, a minha prática na sala de aula. Então, como eu disse que eu ia pensar duas coisas, então, aí eu vou falar da formação inicial, mas eu quero antes falar um pouco mais da aprendizagem, e então pensar a aprendizagem, seja por que correntes for, desde a escola novista até, vamos dizer assim, a histórico-cultural, passando
pelo socioconstrutivismo, pelo construtivismo, sei lá, gente, eu acho que a gente rotula muito, eu acho que a gente caracteriza muito as pessoas, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, às vezes as pessoas não são nem isso nem aquilo, ela é uma mistura de um processo que ela foi construindo, de um conhecimento que ela foi construindo ao longo da vida, e que ela absorve e que incorpora, e que nesse momento os valores também interagem com as concepções teóricas, mas a gente precisa ter uma base teórica, a gente precisa ter uma compreensão da ciência, a gente precisa ter um conhecimento do que é a ciência, no caso, química, física, biologia, e no caso da geografia, qual é o papel que a geografia tem, o que a geografia contribui, por que ela tem relevância social, né? Por que a ciência tem relevância social? A gente está vendo qual é a relevância social. É a falta. Então, qual é o problema? O problema é que as crianças não valorizam a ciência, porque a escola, não, desculpa, porque a escola trabalha pouco o conteúdo sistematizado, com uma base estruturada, com conhecimento bem sustentado, com método para ensinar. E isso não é ser normativo. Isso não é ser como é que é, positivista, estruturalista, blá, 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 blá. Não, a gente tem que ensinar as crianças. Né? A gente gosta de fazer a retórica do discurso contra o processo de aprendizagem, como se fosse uma coisa ruim para as crianças, para os estudantes, para os jovens, como se isso fosse uma coisa autoritária. No entanto, as crianças vão se apropriando de um conhecimento científico, e aí sim, por que se jogou fora tantas vacinas nesses últimos anos? Por que as pessoas não querem vacinar os seus filhos? Ou a classe média alta, porque são alternativos, ou porque não tem acesso. Então, esse é um contraponto importante, e é isso mesmo, né? A Maiana falou da revolta da vacina, eu sempre dou esse exemplo, eu gosto desse exemplo, de ver assim, como é que as pessoas precisam compreender, e aí a escola tem esse papel, por isso que eu acho que a aprendizagem é importante, né? Se apropriar de um conhecimento e construindo aos poucos com os alunos, claro, dentro daquele contexto daquela escola, dentro da realidade que é possível, dentro do número de aulas que a gente tem, por isso que o planejamento é importante, porque eu tenho a aula, então eu tenho que ensinar tal coisa, eu não vou ensinar tudo. Então, assim, eu quero sim que as crianças saiam da escola com um nível de conhecimento que faça com que ele consiga ler, né, e interpretar, inclusive, as notícias falsas que tem, e que ele possa discernir. Então, para muita gente, a família é o lugar disso, mas para a maioria é a escola que vai ter essa função de ajudar a pensar sobre essas coisas. Agora, para isso, e eu tenho pesquisas que os meus orientandos fazem, e que a gente discute muito, que é sobre consequências didáticas, com índices de critérios de nível de aprendizagem, e o que vem mostrando, pelo menos as últimas, eu acho que todas as pesquisas que eu fiz com a vertente, em vários autores, com várias concepções, né, mas todas elas mostraram, por ensino por argumentação, resolução de problemas, quer dizer, em 2010, eu acho que a primeira, eu vou arriscar, não quero ser arrogante, mas já havia muito pouco, quase nenhuma tese sobre resolução de problemas, né? E aí a Jerusa faz uma tese de doutorado com resolução de problemas, que a gente foi relacionando. Então, assim, são quase 10, 15 anos que a gente vem pesquisando no campo das metodologias, no sentido de garantir um processo de aprendizagem. Agora, para que isso ocorra, nós temos que repensar a formação de professores. E aí, no último debate que eu participei com você, com a Paulinha, com o Gilberto, com a Jerusa,
eu falei assim, os professores são mal formados. Aí eu lembro que uma pessoa que estava assistindo falou assim, mas nas universidades públicas também, né? E aí, claro que não deu tempo da gente conversar, porque eu também não estava ali. Mas, eu não era debatedora. Mas só para eu ir fechando, a gente tem que rever muito, sim, a formação de professores inicial. Nós temos a mesma estrutura de disciplinas desde a década de 70. Psicologia, metodologia, POEB e outras, organização e estrutura, qualquer outra, didática geral, enfim. Nós estamos em 2020. Então, o que nós estamos fazendo para melhorar a formação dos professores do ponto de vista de repensar os currículos da licenciatura? Do ponto de vista da gente entender que, claro, que a formação política, ela é fundamental para as pessoas. Claro que o discurso, toda ação, ela é política. Não dá para você dizer que, mas, sim, gente, precisamos dessa formação, mas nós precisamos, principalmente, dar uma formação robusta no campo da geografia e no campo pedagógico. Se o professor não tiver clareza da epistemologia da geografia, do conhecimento, referenciais da ontologia da geografia, se ele não tiver referenciais do papel e da importância da didática e das concepções da aprendizagem, para entender o que é um menino de 5 anos, o que é um menino de 7, o que é um menino de 10, o que é um menino de 15, e o que é um menino de 17, 18 anos. Tem diferença. Não é a mesma coisa, tem diferença no repertório, tem diferença na construção do imaginário deles. Então, a gente tem que entender isso e a gente tem que pensar em formas de formar os nossos alunos nas universidades públicas e privadas, mas principalmente a gente atua nas públicas, e as públicas chegam muito pouco nas escolas públicas. Os nossos alunos, tem poucos alunos, agora, os alunos acabam ficando pouco tempo nas escolas públicas, acabam indo para outras, são raros os alunos que foram meus alunos que continuam na rede pública hoje. Mas, assim, então, o que eu queria dizer é que os alunos só vão ter essa compreensão da ciência se eles tiverem aula que deem esses subsídios para ele entender. E isso não significa que a gente não vai ter as nossas questões de formação política, as nossas formações, nossos discursos não podem ser retóricos, a geografia tem que superar o discurso retórico e tem que trazer um discurso articulado com as categorias de análise, porque não adianta nada a gente vai falar que vai analisar o mundo no senso comum, a gente não analisa o mundo no senso comum, a gente analisa o mundo a partir de questões de conceitos, de categorias, de conteúdos que são bem trabalhados com os nossos alunos. Então, é um pouco isso que eu queria dizer, e que, sem dúvida nenhuma, a aprendizagem, eu não posso falar nada contra a aprendizagem, só posso, porque todos os meus orientandos pesquisam no campo da aprendizagem. E eu reconhecer isso foi importante para mim também, porque a gente discute formação de professor, a gente discute ensino, mas a gente discute principalmente a aprendizagem. Como que a gente vai mediar, como que a gente vai valorizar, como é que a gente sabe que o menino aprendeu ou não, como que a gente cria indicadores de aprendizagem, como que a gente organiza isso, é sempre um desafio e nunca é igual em todos os lugares. E eu acho que é isso que é a boniteza da coisa, né? É que a heterogeneidade, a nossa capacidade de inventar e recriar, né? Então, quando eu vejo a área de ciências, de ensino de ciências, eu fico com inveja,
porque, sinceramente, vocês estão muito mais avançados e muito menos preocupados em rotular as pessoas, se são piagetianas ou histórico-crítica, e muito mais se as pessoas, se as crianças estão aprendendo. Eu acho que isso, eu aprendi muito com autores, inclusive, da área de ciências, que são da área de geografia, mas de outros países, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a rever muita coisa mesmo. Era um pouco isso que eu queria trazer, é uma conversa mesmo, enfim, eu tenho que parar de falar. Eu agradeço, Paula, dizer da alegria, né, de conhecer a Maína, né, a sua intervenção e tudo, né, e também, né, do prazer de estar encontrando o Sônia mais uma vez, né, e acho que é muito bom, até eu estava desligado, o Sônia falou, não, pode falar, tá bom te ouvindo aqui, não tem nada de bravo, né, que eu tenho, você sempre fala que eu tô com cara de bravo, né, mas acho que é o jeito mesmo. Bom, eu pensei muito, né, no que nós íamos falar sobre isso, sobre a questão da ciência e tal, e a princípio me vem sempre a imagem dessa lógica que nós estamos vivenciando nesta contemporaneidade, que é a lógica da negação do conhecimento científico, né, que é o anti-intelectualismo. E eu acho que isso, de certa forma, reforça muito essa nossa discussão da formação do professor e a questão da ciência, né? E ela, ao meu ver, ela vai em duas direções iniciais que eu gostaria de pontuar, e depois eu gostaria de trazer algumas outras questões que são fruto, Paula, das nossas reflexões mesmo sobre formação de professores do livro que a gente acabou de formatar e tudo, então eu vou trazer algumas dessas reflexões que estão presentes nesse livro que nós construímos, que é exatamente o primeiro capítulo desse livro, que trata da questão da formação do professor. E aí, as duas questões que eu gostaria de pontuar, exatamente, a princípio são essas, né? Ou seja, qual é o lugar do anti-intelectualismo na sociedade contemporânea, né, quando nós estamos vivenciando exatamente um processo de exigência e de presença da ciência, como a Maína já colocou muito bem, né? E qual é o lugar desses construtos teóricos da pós-verdade, né, da fragmentação do indivíduo, né, desse discurso, por exemplo, de que as representações do senso comum, como vai dizer o próprio Boaventura de Souza Santos, requerem uma nova leitura desse conceito do senso comum, e, portanto, acabam invadindo um campo, que é um campo, por excelência, do processo formativo, que é a escola, como se pudesse ser um repertório qualquer, em que o sujeito pode entrar na sala de aula e dizer, não, hoje eu vou falar sobre qualquer coisa, mas não vou falar sobre ciência, não vou falar sobre aquilo que é, efetivamente, o meu trabalho, o meu papel enquanto intelectual. Então, esses dois elementos são fundamentais para nós pensarmos, inclusive, o que aconteceu antes da nossa fala, né? Por quê? Num primeiro momento, porque nós estamos vivenciando um processo em que os lugares não é uma questão de demarcação elitista dos lugares, mas os lugares são fóruns específicos de diálogos e são construtos de uma perspectiva de intervenção social. Então, por exemplo, essa sala, esse ambiente, ele não é um construto qualquer. Ele é um construto para pensar um conjunto de sujeitos sociais que se debruçam por uma tarefa fundamental, que é formar uma sociedade, que são os professores, né? E os sujeitos que não entendem essa lógica e não percebem essa lógica se sentem no direito de invadir essa espacialidade, né, esse ambiente, sem nenhum motivo, sem nenhum argumento e sem nenhuma proposição. Ou seja, é uma ideia de que as pessoas, elas não precisam mais construir dimensões de respeito e de singularidade nas relações. Então, esse é um primeiro dado fundamental. O segundo, que isso só justifica pela entrada, né? O segundo, a forma de entrada, né? Porque a entrada é livre, a entrada é aberta, porque o diálogo é um construto para a sociedade, né? O segundo aspecto, que me parece que é mais importante de todos eles,
e que tem relação direta com o nosso trabalho em duas vertentes, são as imagens que nós vimos. E as imagens que nós vimos, elas denotam, de um lado, que se nós nos ocuparmos com uma dimensão meramente conceitual na escola, nós estamos errados. Primeiro dado. Segundo dado, que a nossa preocupação central na escola, quando nós objetivamos a conceitual, nós demonstramos para os alunos um processo de hominização, ou seja, o que nós, na nossa realidade concreta, na nossa trajetória humana de desenvolvimento, construímos do ponto de vista do domínio da natureza e da capacidade de subjugar a natureza. Mas não a natureza externa, a nossa própria natureza humana, porque eram seres humanos que estavam ali demonstrados nas imagens. Portanto, nós nos constituímos como um processo de hominização, como um ente, talvez, mas nós não nos construímos enquanto humanização. E é isso que revela essa entrada e esse tipo de imagem. Isso denota para nós, responde para nós imediatamente, qual o papel social, que prática social é fundamental para um professor. Né? E aí é necessário pensar isso, né, que por três elementos. O primeiro elemento é a ideia do construto social histórico do sujeito professor. Né? O que nós estamos chamando do construto social histórico desse professor? Que é, efetivamente, a necessidade de que, ao trabalhar com os professores, nós possamos dar elementos para que ele tenha uma consciência histórica da sua condição social. Dar elementos para a sua condição social significa dizer que nós precisamos dialogar com eles. Questões relacionadas à dimensão meritocrática, porque muitos sujeitos sociais atingem a universidade e pensam que aquela trajetória é exclusiva dele, quando deveria ampliar o espaço da universidade cada vez mais com uma dimensão pública, em defesa do Estado. E nós vemos alunos que estão dentro da universidade e não defendem o espaço público, e não defendem o papel do Estado. Nós tivemos uma ampliação significativa do ensino técnico no Brasil, nós tivemos uma ampliação significativa das instituições superiores no Brasil, mas nós temos um discurso que se amálgama na sociedade como que a ciência e o conhecimento pudessem ser colocados em segundo plano. É um contrassenso. É um contrassenso. A outra perspectiva que supera a dimensão meritocrática, e qual o problema da dimensão meritocrática? É que a dimensão meritocrática olha para o indivíduo isolando o sujeito da sua condição histórica. Porque você está olhando para o indivíduo dizendo, olha, esse sujeito tem capacidades intelectuais, cognitivas, extremamente satisfatórias para resolver problemas. Mas nós olhamos para o indivíduo sem olhar em que contexto que lhe permitiram todo esse processo de desenvolvimento, todos esses processos de desenvolvimento. Então, na verdade, você olha para o indivíduo, mas não enxerga o contexto. A outra perspectiva de olhar o processo formativo é a vitimização, em que você olha o contexto, mas não olha o indivíduo. É o oposto. Né? Por quê? Porque você olha e fala, mas também, coitado, de onde ele veio, mas também, coitado, da condição social, mas também, coitado, da condição econômica. E aí, portanto, você não olha para esse sujeito como sujeito histórico, que também tem responsabilidades na sua trajetória formativa. Que aí, portanto, nós olhamos para esse sujeito de uma certa forma como ele tivesse a culpa do mundo. E aí, portanto, abrimos mão de cobrar desse sujeito um processo formativo e uma trajetória
de construção intelectual. E o último aspecto desse processo é o que eu chamaria, que nós chamamos, na verdade, melhor dizendo, Paula, de individualização. Ou seja, que é a ideia de que a forma de construção desse sujeito, e isso se casa muito com a visão meritocrática, se entrelaça com a perspectiva subjetiva. Ou seja, o sujeito conseguiu por méritos especificamente individuais. Ora, o que nós estamos pensando nesse processo é que quando a gente olha a individualização, né, e, portanto, olha, esse indivíduo precisa responder a seus problemas, precisa responder com cursos de formação, precisa responder com aulas e etc., nós esquecemos de olhar o contexto de deterioração da escola que esse sujeito veio. Então, porque a escola tem sido deteriorada profundamente nesses processos. Ora, quando a gente anula o caráter social de entendimento do trabalho docente, da formação docente, a gente anula também a sua potência transformadora. Por quê? Porque é necessário que o professor, na sua trajetória, entenda a sua dimensão de construto social, para que ele possa construir minimamente uma relação de empatia com os alunos com os quais ele lida. Né? Portanto, nós estamos falando de um caminho de construção identitária, né? De um processo formativo. Mas não basta isso. Não basta a construção de uma consciência, não basta uma dimensão de classe, não basta uma dimensão de reconhecimento no aluno das suas próprias trajetórias intelectuais, das suas próprias trajetórias de vida. É necessário também que esse professor tenha domínio conceitual. Ou seja, não há um elemento ou outro de mediação de todos esses processos que não seja o conteúdo e o conhecimento científico, que foi exatamente o que a Sônia falou. Ou seja, e esse conhecimento científico, ele não é agregado unicamente na geografia. Essa é uma característica fundamental. Ou seja, ele precisa reconhecer os elementos fundamentais de uma psicologia da aprendizagem. Ele precisa compreender efetivamente quais são os processos de desenvolvimento cognitivo que esse sujeito apresenta. Quais são as potencialidades de desenvolvimento desta aprendizagem. E, portanto, ao mesmo tempo, ele precisa entender quais são as principais dimensões da própria trajetória do pensamento da educação no Brasil. Para ter clareza de definição de projetos. Né? Aquilo que a Sônia falou. Né? Eu sempre digo o seguinte, às vezes estou conversando com os alunos, falo assim, professor, mas o que o senhor quer que eu faça? O senhor quer que eu faça um trabalho com Piaget? Né? As alunas perguntam, com Piaget? O senhor quer que eu faça com Vygotsky? Ou assim, você pode fazer até com aquilo que você entende fundamental na pedagogia tradicional. Mas faça. E traga elementos em que você pode me dizer quais são os limites e quais são os avanços possíveis na aprendizagem. Nós estamos num momento que nós estamos disputando a aprendizagem. Nós estamos disputando a aprendizagem, nós estamos disputando efetividade da escola. Né? Então, e claro que quando o aluno traz determinadas conformas de desenvolvimento, você vai dialogar com ele, vai fazer contrapontos, porque é aí que você constrói um processo dialógico, e é aí que você constrói um processo de construção do conhecimento. Porque muitas vezes os alunos entendem muito pouco do que nós estamos falando de limites de uma geografia tradicional e dos limites de uma geografia histórico-crítica. Portanto, é necessário fazer essa intermediação. E, por último, mas não menos importante, é a capacidade de um professor ter domínio da geografia, ter domínio conceitual geográfico, ter domínio da ciência com a qual ele lida. Não é possível um professor entrar na sala de aula e não saber o que é tectonismo. Não é possível um professor entrar em sala de aula e não saber o que é densidade demográfica.
que é uma relação entre área e população. Não é possível o professor construir mecanismos de mediação sem domínio de conteúdo. Não há mecanismos de mediação sem domínio de conteúdo. Essa é uma questão fundamental para nós. E essa ausência de conhecimento é, na verdade, a ausência de um projeto societal. E é isso que nós estamos vivendo. Barbárie é a ausência de um projeto societal. O que nós tivemos hoje à nossa frente é exemplo de barbárie. É de um sujeito que não se concebe num conjunto social e da respeitabilidade e de se considerar humano, porque se há prazer em divulgar essas imagens, significa dizer que a destituição do humano está presente. Né? Ora, todo o nosso processo de formação, nosso processo de conhecimento, é para ampliar a nossa dimensão de entendimento da natureza inorgânica. Mas é, ao mesmo tempo, a ampliação da nossa própria natureza, enquanto natureza que pensa. Essa é a particularidade do homem. O homem é a natureza que pensa. Ele não é externo à natureza. Ele é uma particularidade da natureza. Se nós não pensarmos assim, nós vamos pensar que nós nos hominizamos enquanto trajetória biológica, mas nós não nos humanizamos enquanto trajetória social, que é isso que o homem é, um ser social. Nesse processo, é fundamental entender que, quando o professor tem domínio, ele constrói para si a sala de aula de um espaço e transforma isso em território. E por que território? Porque ele tem uma dimensão teleológica clara do trabalho, tem uma dimensão de projeto claro de intervenção. E, portanto, quando o professor nega-se a isso, ele aliena o território. Portanto, você tem uma alienação territorial quando o professor se destitui do seu trabalho. Porque você tem uma destituição ontológica da sua dimensão de ser social nesse processo. E, muitas vezes, nós lidamos com esse processo, dizendo assim, mas então, quando eu estou falando de conteúdos, eu não tenho que trazer nada do conhecimento do aluno? Não, não é isso. O que nós estamos falando é que o conhecimento que o aluno tem que se chocar, tem que entrar em colisão com aquilo que o Marcos chama, em marxismo e antropologia, não é Marcos, chama em marxismo e antropologia de abstrato negativo. O aluno tem uma dimensão empírica do cotidiano. O que nós fazemos é transformar esse cotidiano num abstrato negativo, numa negação dessa representação que ele tem. Negação não no sentido de negação do que está posto, negação no sentido de mudança do que está posto, que é diferente. Porque necessariamente se um aluno diz, professor, lá em casa a gente não tem o que comer, você não vai dizer, não, meu filho, isso não é verdade. Não, você vai dizer, não, mas por que você lá não tem o que comer? Portanto, você vai buscar ao aluno uma interpretação abstrata que negue imediatamente aquela primeira interpretação do sujeito. Para, num segundo momento, você construir o concreto positivo, que é um novo sentido e um novo significado para aquele conteúdo que ele apresentou. É esse movimento que supera a ideia de aprendizagem por conceitos que o Vygotsky já dizia, olha, não é assim que se ensina. Não é por conceitos que se ensina. Se ensina por um processo que é traduzir a escola naquilo que a gente, às vezes, não consegue fazer. Traduzir a escola como um elemento de continuidade do cotidiano, mas como vivência. E esse movimento do abstrato negativo para o concreto positivo é um momento de vivência em que o aluno vivencia a construção de um conceito a partir das próprias condições materiais que ele mesmo se depara. Portanto, esse é o instrumento dessa relação pedagógica. E aí, esse é o último ponto que eu gostaria de destacar. Formação do professor tem a ver com uma clareza do seu construto histórico,
tem a clareza do domínio conceitual, e o domínio conceitual não é unicamente geográfico, mas tem também clareza de que formação do professor é uma relação social. O professor é o sujeito que se forma na relação social. É ali que ele encontra efetivamente os instrumentos da sua trajetória e os instrumentos das suas deficiências. Porque quando ele se depara com esta realidade, com essa materialidade, e ele não se furta a entendê-la, porque entende que essa é o ponto de mediação, de forma de atingir o seu aluno, portanto, é um ponto de uma relação social, é que ele consegue efetivamente construir para si processos formativos. Fora disso, é negligência. Esse discurso de que eu vou discutir o cotidiano do aluno e ficar no cotidiano, não construa para ele o que são placas tectônicas para ver se ele entra na universidade. Não construa para ele o que são exatamente resistasia, conceitos fundamentais para entender processos de mudança e não mudança na natureza, para ver se ele entra no vestibular. Portanto, quando o professor não sabe, ele é negligente. E quando o professor não sabe, ele não é professor. E, portanto, ele executa aquilo que o Marx dizia para nós com claridade. O trabalho alienado. Essa é a essência do trabalho alienado. A ausência de uma relação social cuja materialidade da vida de dois sujeitos, professor e aluno, se encontram dentro da sala de aula. Portanto, muito mais do que tudo, quando o Rafestan diz assim, olha, o espaço é a primeira prisão, eu poderia até concordar que o espaço é a primeira prisão. Mas o território é a apropriação efetiva do espaço e, portanto, é a emancipação. O território é a liberdade. Né? Porque, muitas das vezes, o professor, para terminar, olhando a sua condição proletária, muitas vezes renuncia à sua condição proletária. E é necessário se reafirmar na condição proletária. E para terminar, eu vou falar só um pouquinho sobre isso. Diferentemente de um operário, o operário quebra a máquina a ferramenta. Quebra a máquina a ferramenta e destitui qualidade no produto da fábrica. É isso que ele faz em oposição, no seu processo de esclarecimento em relação à luta social. Diferentemente do professor, ele não pode quebrar a máquina ferramenta, porque ele é a própria máquina ferramenta. E todas as vezes que um professor pensa dessa forma, de fato, o que ele ocorre é quebrar o processo formativo. Porque não há produto para o professor. Eu discordo de que o aluno é um produto do professor. O aluno é fruto de uma relação social e que o parâmetro dessa relação é a aprendizagem. E aí, portanto, quanto mais limitada é a relação pedagógica, mais limitada também é a trajetória de genericidade humana, no sentido de construir no seu aluno aquilo que você deve ser, um sujeito autônomo, crítico e consciente da sua tarefa e do seu papel social, da sua prática social. É por aí que eu fico. Muito obrigado. Eu agradeço muito a fala, professor. Acho que diante disso que nós vivenciamos aí na outra sala de reunião e de forma ampla, né, isso é um reflexo do que a gente vive fora desse confinamento, desse isolamento social, né, isso é um reflexo, eu acho que para além desse projeto da barbárie, também é um ataque ao tema proposto, que é pensar a ciência na formação do professor, né? O que é a ciência em questão? Então, é pensar o método, pensar a transformação por meio desse conhecimento que é poderoso, né? Então, uma ideia para a gente iniciar já um debate é pensar algo que, por muito tempo, e eu na minha vivência acadêmica já ouvi muito, esse medo de dizer sobre as verdades produzidas pela ciência, né? Será que a gente não tem verdades construídas pela ciência, não é mesmo? Então, o quanto que,
por muito tempo a gente pisa em ovos, desculpa esse termo, mas para falar sobre verdades na ciência, né? O risco que a ciência corre de ser relativizada e desprezada diante dessa possível não verdade, né? Então, uma coisa para a gente pensar, e o quanto que isso reflete na escola com o esvaziamento do conhecimento e das relações sociais que são construídas na escola, né? Por meio da aprendizagem, por meio da consciência do ser no mundo. Então, agora eu quero abrir para... Deixa eu abrir aqui a caixa de conversa, se já tem alguém querendo fazer perguntas. Eu acho que vocês podem escrever, a gente faz uma lista, né, de 4 perguntas, gente, pode ser? Podem ser 4 perguntas? Tá. Alguma questão, gente? A Márcia. Márcia, pode abrir aí o microfone. Desculpa a demora, que eu precisava ver aqui as minhas anotações. Eu queria que o Gilberto, por favor, ele explicasse melhor esse movimento do abstrato negativo para o concreto positivo, e que eu também queria saber a referência que ele usa, que ele falou Marcos, é isso? Eu queria saber melhor essa referência, é isso. Agora, Rodrigo Borba. Rodrigo, pode fazer sua pergunta. E em seguida o Hélio. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Rodrigo, professor da Rede Pública Estadual do Rio de Janeiro, de Ciências e Biologia. E a pergunta é endereçada à professora Maína Bertanha. Professora, na sua fala, a senhora aborda a importância de se considerar o trabalho com a natureza da ciência, né, de uma forma a contextualizar. Diante da ofensiva, que a gente vê uma aliança ultraliberal e neoconservadora, como é que a senhora consegue pensar um desenho de ensino em que a gente consiga trabalhar a natureza da ciência diante de assuntos que são controversos, polêmicos, como evolução biológica, gênero e sexualidade, sem trazer um viés cientificista que muitas vezes acaba sendo um ponto fraco nas aulas de ciências e biologia? Eu gostaria de ouvir um pouco suas considerações sobre isso, por favor. Obrigado. E gostaria de elogiar a iniciativa de vocês. Acho muito importante terem persistido e resistido apesar dos ataques. Parabéns a todos. Boa noite. Muito obrigada. Agora o Hélio. Boa noite. Eu queria ainda... Foi a professora Sônia que falou mais especificamente a respeito do currículo, mas qualquer outro professor que quiser se expressar a respeito do assunto. Especificamente aqui em Minas Gerais, agora está tendo uma disseminação muito grande de alguns segmentos dos gestores da educação em promover cada vez mais o ensino EAD, mesmo depois que toda essa situação que estamos enfrentando diminui a intensidade. E aí, a respeito da possibilidade de rever o currículo, que a professora falou, que há uma necessidade, no caso na formação de professores, se há algum receio por parte de vocês da possibilidade de rever não só o currículo, mas também a metodologia nas escolas, e talvez nas universidades também, por talvez uma promoção excessiva desse EAD agora. Ok, obrigada. Vamos começar pela Maína, que a Maína foi a primeira. Acho que é melhor, né? Tá bom. Maína, pode ser? Pode sim. Primeiro eu queria falar para o senhor Rodrigo Borba, que ele me trata como senhora, mas ele me conhece muito bem. Ele só é uma pessoa muito bem educada, ele é uma pessoa muito querida também, ele faz parte da Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia e está junto com a gente aqui na regional. E ele falou que ia me fazer perguntas, e eu falei para ele não fazer perguntas, mas ele fez. Rodrigo, você que está aí me ouvindo. Bem, bom, a gente pode trabalhar com a natureza da ciência, mas eu queria entender um pouquinho mais sobre essa sua questão, assim. Eu entendo que a gente está
nesse contexto político aí, como você disse, ultraliberal e conservador, né? Mas eu não entendi qual a relação que você fez com essa questão de a gente trabalhar a natureza da ciência sem dar um viés cientificista. Eu queria entender, você consegue, Paula, dá para ele liberar, só para ele explicar um pouquinho mais? Acho que pode ser brevemente, assim, para não alongar muito. Sim. Ele Perfeito. tá aí? Estou aqui, gente. Então, Maína, é porque a gente tem observado dentro do nosso campo de ensino de ciências muitas críticas a um trabalho pedagógico que assume uma retórica de ciência como verdade, de ciência como algo indiscutível, né? Uma visão de ciência que não possa passar por revisões e por questionamentos. E, ao mesmo tempo, a gente vive um momento tão controverso e contraditório em que a gente talvez precise reforçar uma retórica em defesa das ciências. Talvez não, a gente precisa, né? A gente do terraplanismo, do movimento de vacina, do negacionismo, do aquecimento global. Então, assim, eu queria, na verdade, pensar com você, talvez, pistas para a gente trabalhar elementos da natureza da ciência, né, da filosofia das ciências, na escola, que permita aberturas necessárias, na perspectiva teórico-metodológica, a um trabalho que abarque a diversidade, a diferença, um trabalho inclusivo, mas que, ao mesmo tempo, não gere assim, uma ferida aberta para o ataque de grupos conservadores contra as disciplinas científicas. Eu entendi. Entender melhor agora? Sim. Obrigada, Rodrigo. Beleza, eu que agradeço, tá? Tá. Olha só, o que eu entendo, né? Eu acho o seguinte, que essa retórica que você tem falado, que a gente vem sofrendo ataques disso, eu acho que eu concordo um pouco com a Sônia, não sei se a Sônia, ela entrou um pouco nisso, né? Eu acho que a gente, às vezes, a gente que está dentro do ensino de ciências e biologia, a gente realmente talvez não enxergue muito bem o que a gente está tentando pensar sobre o ensino de ciências e biologia, porque eu acho, pelo contrário, eu acho que os conceitos, os conteúdos, eles não estão sendo tão bem trabalhados assim, concordo até com o Gilberto, tá? Eu tenho a visita aqui do meu filho aqui, eles estão presentes aqui comigo, mas eu acho que a gente pode trabalhar, sim, a natureza da ciência, inclusive até para valorizar mais esses conceitos que muitas vezes eles são trabalhados de forma muito, como é que eu vou dizer? Eu acho que não contextualizada, né, e não humanizada, como diz, né, pode dizer um pouco o Gilberto, assim, está faltando um pouco dessa humanização, inclusive até para o cientista, para a gente entender como é que um determinado conceito foi sendo desenvolvido ao longo da história, né? Eu acho que a natureza da ciência, no momento que você trabalha, por exemplo, com um texto histórico, quando você contextualiza, quando você falou, né, de algum aspecto da evolução, por exemplo, quando você trabalha com algum texto histórico também, você pode trabalhar mostrando que havia, de certa forma, alguns conflitos dentro da própria academia, entre, né, os acadêmicos ali que tentaram, de alguma forma, definir determinado conceito. Você pode trabalhar também em que contexto foi feito, produzido, né, na época da evolução, como a gente, né, você tem falado, né, a gente tinha também as grandes navegações que permitiam com que grandes naturalistas viajassem, fossem atrás de novas espécies e tudo mais. Então, quando você humaniza um pouco a ciência, quando você dá esse caráter humano para o cientista e tenta fazer com que, paralelamente, é um desafio, tá? Paralelamente, o ensino dos conceitos, né? Os procedimentos da ciência também são importantes, a gente, pelo menos, enfatizar isso para os alunos e contextualizar isso historicamente. Eu acho que isso é um grande pacote, é um desafio grande. Eu acho que ajuda um pouco a gente até valorizar a ciência para o professor, no caso da formação de professores, e para o aluno, né? Eu acho que muitos ataques vêm da ciência, né, vem vindo para a ciência, e por causa desse desconhecimento e de uma certa resistência ao ensino de ciências, por exemplo, ao ensino de biologia.
é um ensino excessivamente conteudista, tem muitos conteúdos, por que eu quero saber todos os ossos do corpo humano, sendo que eu posso tentar entender, por exemplo, qual é a relação desses ossos com o movimento, desses ossos evolutivamente, quando eu faço uma anatomia comparada, vendo que, por exemplo, os mesmos ossos estão presentes em diferentes estratos e grupos de seres vivos, né? Então, assim, cabe ao professor também, né? Eu acho que a formação de professores vem muito nesse sentido. Eles precisam trabalhar, precisam entender qual é a importância e qual é a finalidade do ensino de ciências, para que eles consigam ensinar de alguma forma esse ensino para os alunos. E eu acho que a melhor forma disso, né, é você ensinar o conceito não solto, mas trabalhar um pouco com a natureza da ciência, mostrar, olha, a ciência ela é sistematizada, mas ela também, a gente pode contextualizar historicamente, por que a gente demora muito, por exemplo, para ter determinado conceito considerado como teoria, né? Quanto tempo se levou ao longo de décadas, anos, né? Um século, para determinado conceito hoje ser considerado teoria. E assim, quando a gente não tem uma finalidade única, ou um produto final da ciência, a gente não mostra que a ciência, ela sempre vence, ela sempre é vencedora, ou dá resultados positivos, ou nos dá obrigatoriamente resultados importantes para que a gente consiga ter o nosso bem-estar, a gente entende também que ela é uma ciência que pode, pela sua sistematização e pela sua necessidade de validação e de tudo isso, ela precisa ser uma ciência também que, de vez em quando, ela anda para frente, mas ela volta, ela precisa lidar com frustrações. Então, eu acho que falta esse conhecimento dentro da formação de professores. Não sei se eu consegui te responder, mas agradeço a tua pergunta. Bom, Sônia? Eu fiquei com vontade de responder também, Maína, para o Rodrigo. Ele me fez lembrar que, quando eu comecei a militar, um dos primeiros livros que eu li foi sobre a verdade. Acho que era a Verdade Absoluta. Eu não lembro o nome do autor, talvez até o Gilberto, se a gente for lá para trás, no nosso passado político, a gente vai encontrar o nome. Mas é uma discussão bacana essa, né? De entender o que é verdade, né? E eu acho que é isso, né? A teoria das placas, o Gilberto falou, o professor tem que entrar sabendo o que é tectônica de placas, né? Mas essa foi uma teoria também que foi abandonada e depois foi resgatada. Então, eu acho que é isso, né? A gente tem que, na verdade, para nenhuma ciência, né? Ela é absoluta, enfim. Bom, mas vamos voltar lá para a minha pergunta, porque eu acho que eu esqueci, por isso que eu estou enrolando. Mas assim... Mas, Hélio, eu acho que as questões relacionadas à educação, à EAD, a esse momento de revisão de currículo, né? Então, assim, deixa eu pontuar uma coisa que é importante. Quando eu falo que a gente tem que repensar o currículo, da licenciatura principalmente, é porque hoje a demanda é muito maior nas escolas, e eu tenho que ter uma compreensão da escola, de contextos culturais, de contextos das desigualdades sociais. Eu não vou discutir só financiamento da educação, ou o sistema de avaliação. Por exemplo, na licenciatura da USP, não tem uma disciplina sobre avaliação, nem institucional e nem da aprendizagem. Então, como é que a gente pode criticar qualquer tipo de avaliação, inclusive a prova que a gente faz todo mês, sei lá, que o professor faz todo mês, sendo avaliação externa ou avaliação interna, se eu não tenho uma leitura sobre a avaliação? E para que a avaliação serve? Então, isso, eu preciso ter, no mínimo, uma disciplina que me dê base para eu entender o que é isso e não ficar que nem papagaio de pirata repetindo que a avaliação é do neoliberalismo. Não, a avaliação da aprendizagem, tá bom, claro, tem políticas, claro que tem, não estou querendo minimizar, né, e nem polemizar, mas o que eu quero dizer é que, para eu criticar qualquer tipo de avaliação e fazer uma boa análise, inclusive saber fazer avaliação. Quantas provas eu não vi que o professor pergunta
o que é globalização para o menino do 8º ano, do 9º ano, me poupe dessa pergunta, entendeu? Essa, para mim, é a pergunta mais bizarra que tem. Mas se o moleque que responde isso, ele tem que ganhar um Nobel de economia, de política, qualquer coisa, entendeu? O menino de 14 anos, o Nobel Júnior. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender, sim, as políticas educacionais. Eu fico pensando, agora, me empolguei, eu vou para o foco, mas assim, eu fico pensando o que vai acontecer com essas escolas privadas que estão trabalhando com EAD e plataforma, e que os professores estão ali se virando, trabalhando muito mais, inclusive, para dar conta dos conteúdos, porque os pais estão cobrando, enfim, uma série de coisas. De qualquer modo, eu acho que a gente não tem como prever o que vai acontecer. Mas o que eu sinto, que era o que eu estava, por isso que eu trouxe a avaliação, era que os currículos, eles têm que trazer inclusive o uso de tecnologia, e usar a tecnologia de forma inteligente. O que é usar tecnologia? O que é hoje você trabalhar com realidades virtuais? O que são jogos de game e as imersões, sei lá, qualquer coisa que eu estou aprendendo agora com a tecnologia. Mas, assim, como é que a gente usa isso? Por que a gente tem que mudar algumas coisas? Só porque o menininho já nasce com o celular na mão? Não, não é por isso. É porque a gente tem que entender o processo que nós estamos no século XXI. Nós não podemos... A gente fala de século XX, nós estamos no XXI, no XXI. A gente já está quase na metade do XXI, e a gente ainda continua trabalhando com metodologias iguaizinhas. Ainda se fosse escola, é o que o Gilberto falou, se fosse de escola novista bem dada, ou uma ensino tradicional bem dado, é melhor do que não fazer nada na sala de aula. E aí, uma coisa que eu não vou responder, mas eu vou trazer da fala do Gilberto, é que sim, o professor precisa resgatar, ele precisa se reconhecer. E na hora que ele se reconhece como profissional, na hora que ele valoriza a sua formação intelectual, ele avança e ele consegue trabalhar, e isso tem que ser da formação inicial. Isso a gente tem que buscar garantir isso. Eu sei que pode ser um sonho meu. Eu estou velhinha já, daqui a pouco eu me aposento, eu vou continuar sonhando. Mas, assim, eu acho que a gente precisa mudar esse currículo. Claro, você vai dizer, mas são as privadas que garantem maior número de professores. Bom, gente, aí a gente tem que repensar a sociedade e ver o que a gente muda na política. Senão a gente continua na retórica e a gente tem que ter otimismo na vida. A gente tem que batalhar para melhorar isso. Eu não sei se, Hélio, eu me perdi na tua pergunta, mas depois você me faz de novo. Eu tento responder. É que eu fiquei empolgada aqui com muitas questões. Foi ótimo. Desculpa, gente. Foi ótimo. De vez em quando acontece isso, acho que é cinema. Tá. Gilberto, vamos lá. Bom, queria agradecer a Márcia pela pergunta. Márcia, eu vou tentar, se assim, usar um exemplo para a gente pensar essa questão, né? Nós começamos o ensino no 6º ano, né, por uma grade curricular, né? A gente estava falando de currículo, né? A gente começa o 6º ano com uma grade curricular falando de rochas com as crianças, né? Falando de rochas sedimentares, né? Falando de rochas magmáticas, né? E, portanto, das metamórficas e assim por diante. Coincidentemente, na maior parte do país, é o período das chuvas. Coincidentemente, é o período das chuvas. E se nós trabalhamos, por exemplo, na periferia, mas não só, a televisão mostra isso, né? Diversas formas de processos erosivos que são provocados pela intensidade das chuvas. E o aluno vai lá e fala assim,
olhando na rua, você pergunta para ele, olha, choveu, o que você viu? Choveu, o que você viu na televisão? E o aluno fala, desbarrancou. Desbarrancou. Eu vi que choveu e desbarrancou. Quando a gente está falando sobre isso, nós estamos falando, bom, desbarrancou, por quê? Porque a água, efetivamente, tem uma capacidade erosiva muito significativa. Mas também porque ali representa um tipo de solo que tem baixíssima resistência às ações erosivas da água. Ou seja, não consegue conter a água. E se desbarrancou facilmente é porque, com certeza, nós estamos falando de uma formação sedimentar. E esse desbarrancar significa dizer que a água foi, né, o leito do rio, né, foi ampliando efetivamente, né, a sua atuação, e ao ampliar essa sua atuação, ela foi retirando na base a terra. Foi ali, portanto, desgastando, erodindo na base. E o aluno disse, desbarrancou. E para nós aquilo é um solapamento. Cientificamente, para nós, isso é um solapamento. É isso que nós estamos falando do abstrato negativo. Ou seja, você tem uma negação de um conceito, mas que está vinculado a uma dimensão concreta da realidade do aluno, mas, simultaneamente, você está dizendo a ele que a ideia de solapamento é perda de base. É perda de base. É isso que é a ideia de solapamento. E dali você pode dizer, bom, mas se essa água, né, trouxe essa terra vai ser depositada em algum lugar. E, portanto, nós vamos ter um outro processo de sedimentação. Ao mesmo tempo, nós vamos ter a eliminação, a redução do Talveg. Percebe? Então, o que nós estamos chamando desse abstrato negativo é esse movimento que nega o desbarrancou, e o concreto positivo é a dimensão do que é perda de base, solapamento. E aí, portanto, o aluno começa a ter uma outra leitura sobre uma realidade concreta, sobre esse processo. É isso que nós chamamos de movimento. O movimento não é necessariamente dizer que o aluno estava errado na sua argumentação. Realmente desbarrancou. O movimento é entender que existe uma outra forma de explicar esse processo e que está relacionado à perda de base. Desgaste erosivo, perda de base. Isso decorre, e com isso decorre o solapamento. É isso que nós estamos falando desse movimento. Se o professor não tem domínio conceitual, como que ele se realiza enquanto intelectual dentro da sala de aula? Uma vez uma professora de psicologia fez uma seguinte observação, eu dava aula no Cefam, naquela época, eu dava aula de prática de ensino e didática, e eu nunca fui pedagogo, então não me pergunte por que eu era professor de didática, porque é uma história mais complicada ainda, mas qualquer dia eu conto num boteco. E o fato é que ela disse assim, Gilberto, os alunos, porque ela na área de psicologia, ela olhava muito essa questão da representação que os alunos tinham dos professores. E aquilo me chocou muito e me deixou muito preocupado. E até hoje eu carrego essa preocupação e talvez por isso que eu seja um sujeito tão duro em sala de aula. Eu sou um sujeito duro em sala de aula. Não sou fácil. Porque tinha alguns professores que não trabalhavam. Mas o depoimento dos alunos era o seguinte: essa escola vai me transformar naquilo ali? Ou seja, naquele sujeito que não é diferente do que eu sou hoje, porque o que ele entra para falar na aula é tão senso comum que eu não preciso da aula dele? Essa é a minha preocupação enquanto professor. Essa é a minha preocupação. Eu entro na sala de aula para dizer o seguinte: o que eu posso acrescentar no construto intelectual do meu aluno? Essa é a minha preocupação. Porque se você não tiver essa preocupação, você não é professor. E aí eu lembro dessa fala dessa professora da psicologia. Gilberto, a fala dos alunos é isso. E aí você tem que convencer o aluno que ser professor é bom. Aí o aluno fala assim, mas aquilo ali é professor? Percebe? Então nós temos muito
desse processo para a gente entender. Então, sem domínio conceitual, você não transforma. Sem domínio conceitual, você não constrói um aluno diferenciado. E, portanto, você não é aquilo que o sujeito social histórico está determinado para você. É a negação do professor. Quem não sabe, não é. E quem não é professor é o que em sala de aula? Não sei dizer. É isso que eu penso. Não sei se foi claro, Márcia, mas essa é a ideia do abstrato negativo e do concreto positivo. A ideia de que um movimento é um movimento do pensamento, que nega uma compreensão, não necessariamente dizendo que ela está errada, mas coloca num outro patamar de compreensão dos processos a partir do domínio científico, do domínio conceitual. Muito bom. Gente, está sendo incrível ouvir vocês, de verdade, sim. Eu sou suspeita porque estou coordenando, mas eu tenho que dizer isso para vocês, eu acho que passa, né, eu preciso dizer que está sendo incrível pensar com vocês, né. Já sabia da potência, mas olha, na realização está sendo incrível. Me permite, Paula, na verdade, o que nós estamos falando é isso, né? É o encontro de latência com potência. O aluno é a latência, o professor é a potência. Esse encontro é que eu chamo da relação social, sabe? E se o professor não consegue entender a latência e o aluno não vê potência, não está dada a aprendizagem. Não vai. O Igor tem uma pergunta. Vamos fazer a última pergunta, que eram 4, e a gente faz uma as considerações, e a gente fecha, até por conta do caminhar das horas, né? Igor, vamos lá. Obrigado, Paula. Boa noite, queria cumprimentar a mesa invisível, mas é uma mesa. E eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Gilberto. Professor Gilberto, o senhor comentou, né, sobre a importância de conceber o sujeito professor como histórico. E eu fiquei pensando muito nessa sua fala, de que talvez o sujeito histórico, ele siga no mínimo 2 fios temporais, um dele próprio, da sua vida, da sua história de vida, suas condições, onde ele nasceu, por onde essa pessoa passou, o seu universo cultural, simbólico, etc. E um outro que ele vive o contexto do global e do local simultaneamente, né? O tempo como continuidade histórica que pode ser rompida ou mesmo continuada. Tentando fazer um link disso que o professor colocou e que a professora Maína também colocou e a professora Sônia, sobre o contexto da formação dos professores na universidade brasileira. Para cumprir esses projetos que as professoras colocaram nas falas, então seria importante repensar essa formação com qualidade, e isso envolveria currículo, teorias e projetos de vários professores acadêmicos e de grupos, etc. Como que o professor avalia, né, dado o seu histórico como ex-diretor da GB e toda a sua trajetória acadêmica na universidade, como que o professor avalia, dado o contexto de nossas universidades, da lógica da produção científica, das disputas internas, o nosso cumprimento desse projeto? A universidade brasileira tem formado bons professores de geografia? Se não, quais são as principais barreiras, em sua opinião? Bom, o que eu penso, Igor, obrigado pela pergunta. O que eu penso sobre isso, particularmente, é o seguinte. Primeiro, que eu não gosto muito de cindir, né, a dimensão histórica individual com a dimensão da trajetória do que a gente chamaria da história humana, vamos chamar assim, da história humana, dos conflitos que você colocou aí como contexto local, global e etc. Eu não gosto de cindir muito isso, né? E é por isso que, talvez eu não tenha sido muito claro, e eu peço desculpas por isso, quando estou falando desse sujeito social histórico, dessa dimensão histórica de construção desse sujeito, eu estou falando efetivamente de uma dimensão de um ser que é uma dimensão de ser social. Ou seja, ele já está integrado com essa perspectiva de contexto junto com a sua dimensão de história.
É nesse sentido que a gente quer romper com a ideia de vítima, de indivíduo individualizado ou a perspectiva meritocrática. Porque quando você olha do ponto de vista da realidade social, daquilo que foi possível ser construído, o sujeito começa também a tomar para si as responsabilidades concretas. Eu penso, e vou falar assim muito particularmente das experiências que eu tenho com os meus alunos em Rio Claro. Eu penso que a universidade peca muito, erra muito, né? Essa palavra vem da minha trajetória na igreja da teologia da libertação. Né? Então, pecar é essa coisa do... Aliás, eu tenho um texto chamado Os Três Pecados de Frei Beto. Não que eu tenha intimidade com ele para saber outros, né? Eu sei de 3 e tal. Mas o que eu queria falar sobre essa ideia do que a universidade peca, no que a universidade erra, é exatamente no sentido de que, muitas vezes, ela não sai para fora da sua estrutura. Acho que esse é um grande problema. Né? Quando a universidade sai para fora da sua estrutura, ela consegue enxergar melhor o seu próprio aluno. Não é só para entender a sociedade, mas ela consegue entender melhor os alunos que vêm para dentro da universidade e consegue pensar melhor os seus alunos. Mas há um elemento importante nesse processo, e aí não é uma questão meritocrática, porque nós temos alunos de diversos segmentos sociais e diversas origens. Mas é um elemento concreto que a vida acadêmica na universidade, ela transborda a sala de aula, ou inunda, melhor dizendo, né? Inunda a sala de aula. A vida acadêmica inunda a sala de aula. E eu sempre tive muitas preocupações com o perfil de formação dos nossos alunos. Mas eu vejo assim, eu tenho alunos que, agora nos últimos concursos aqui na região de Ribeirão Preto, Campinas e tudo, alunos nossos que passaram nos concursos das prefeituras municipais em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto e em quinto. E não foram provas fáceis. Eu fui ver as provas e não foram provas fáceis. E veja, nós tivemos alunos que passaram nesses processos seletivos e o processo de deterioração da universidade é tão severo que muitas vezes os alunos tiveram aulas com professores substitutos sem nenhuma possibilidade de desenvolvimento, de pesquisa, nas áreas em que eram também essenciais. Por exemplo, hoje, o campus de Rio Claro, né, nós não temos um professor de urbana. Nós não temos um professor pesquisador de urbana. Que é gravíssimo. Que é uma área extremamente fundamental do processo formativo. Você não tem um professor que faz pesquisa que orienta em urbana. Não quer dizer que você não tenha isso com planejamento. Você tem outras pontes, né? Tem o professor Galo, que é um excelente professor, tem o professor Roberto Braga, um excelente professor, que transitam com urbana. Mas hoje nós não temos um professor responsável pela cadeira de urbana. Então isso coloca em xeque, muitas vezes, a questão da formação. Por outro lado, os nossos alunos têm uma vivência acadêmica que eles buscam romper com isso. Eles inundam a sala de aula com outras atividades. Né? Eles inundam os seus processos formativos com outras atividades. Então, a universidade, a gente reclama muito da universidade, mas ela tem movimentos muito bons, movimentos fantásticos de superação e de recriação. O que não elimina a responsabilidade do Dória e nos dá recurso para contratar um professor de geografia urbana. Percebe? Que não elimina as nossas responsabilidades em fazer frente a isso. Mas, de certa forma, no âmbito da escola pública, a minha bandeira é defender. Aqui nós fazemos ainda o que há de melhor e o que é possível fazer de melhor nesse país. Deveria ser melhor? Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Mas, em função dos alunos, em função dos funcionários, em função dos professores, né, e da dinâmica de vida que a universidade tem, ela supera determinadas situações. E quando a gente tem os processos seletivos, os processos de concursos, a gente observa
que muitas vezes, na carência, se faz essência. Muitas vezes isso. Não é o melhor caminho, mas é necessário que a gente possa ter uma leitura positiva da universidade. E denunciar as nossas deficiências. E não dizer que elas são responsáveis por negação, mas elas são necessárias para a afirmação de uma boa universidade pública. Gratuita, laica e socialmente referenciada. É isso. Obrigado, Igor. Bom, agradeço mais uma vez a fala de todos, as perguntas todas. Acho que a gente pode marcar outras, às vezes por meio de outra plataforma. Acho que agora a gente pode fazer uma última fala de cada um de vocês, assim, para a gente encerrar. O que vocês acham? Pode ser. Pode ser? Quer que eu comece agora? Pode ser. Então tá, já que eu estou com o microfone aberto aqui, já, né, Maína? Vamos lá. Você quer fazer, Maína? Não? Então, eu quero agradecer muito por a gente ter construído esse território de debates aqui, vamos chamar assim, né? E quero fazer referência da importância do trabalho do professor, né? Quero dizer da importância e que nós precisamos eliminar qualquer impressão de esvaziamento pedagógico dentro da universidade, né? Que acho que nós precisamos reconhecer, né, os nossos problemas, né, as nossas dificuldades epistêmicas, efetivamente, para além das administrativas e econômicas, né? Mas, efetivamente, quero dizer que é fundamental que nós façamos esse tipo de diálogo, né, para demonstrar a importância do trabalho e, sobretudo, daquilo que eu acho que a gente, às vezes, diz que não tem importância nos debates entre bacharelado e licenciatura, e, no final, a gente sabe que os alunos, depois, de alguma forma, eles vão estar interferindo e intervindo na sociedade enquanto professores. E isso é o que me deixa muito feliz. Eu penso que não há coisa melhor no mundo do que ser professor. Muito feliz por isso. E acho que é por isso que nós temos que disputar cada momento de formação de forma dura, como penso ser, né, ou de forma mais doce, né? Eu não sei ser doce, mas sei que eu tenho muito compromisso com o que está posto e acho que a gente tem que continuar com isso. Prazer enorme, Maína, te conhecer, muito feliz com as suas intervenções. Sônia, mais uma vez, um carinho maravilhoso, e as pessoas que estavam nos ouvindo, muito obrigado a todos. Prazer é o meu. Sônia. Então, eu também quero agradecer, foi uma experiência muito rica, né, de várias pessoas, assim, e conversar um pouco sobre formação, né. Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que resgatar, não no sentido retórico, como a gente sempre fala, mas a gente tem que resgatar, eu acho que o reconhecimento, a ideia de reconhecimento, eu tenho estudado um pouco essa teoria, e ela tem feito muito sentido no campo educacional, apesar dela não ter sido trabalhada no campo da formação do professor. Essa ideia de fazer com que na formação inicial a gente fortaleça esse estudante, que vai ser um futuro professor, a gostar de ser professor. E é um pouco isso que o Gilberto falou, não chegar na sala de aula e falar o senso comum. A gente tem que superar, a gente tem que dar essa complexidade, porque uma coisa é o senso comum, uma coisa que nem, mas o conhecimento científico, bababá. Não, gente, quando a gente fala em conhecimento científico, a gente está falando de um conhecimento que está contextualizado, que tem um repertório e que tem uma validade científica, que tem uma importância e uma relevância social. E, para isso, a gente precisa continuar estudando sempre. E não é porque eu me formei na Unesp, ou na Unicamp, ou na USP, ou na UERJ, que eu não preciso mais estudar nada, que eu já dou conta de mim mesmo. Não.
Não é assim, a gente tem que eu acho que isso faz parte de trabalhar essa ideia do reconhecimento, né? E quem me chamou a atenção para isso, porque a Nancy Fraser, que é uma das teóricas dessa linha, trabalha com a desigualdade social, ela é uma feminista, filósofa, e ela trabalha com a desigualdade social, ela fala do reconhecimento por meio histórico-econômico. Então, eu acho que, eu quis falar isso, reforçar essa ideia, porque eu acho que é fundamental a gente formar bem os professores, discutir os currículos, dar sustentação teórica para os professores e superar esse senso comum e trazer essa dimensão importante que é a ciência no sentido mais amplo da história da ciência, contextualizando o processo, contextualizando o contexto, contextualizando as culturas, porque eu acho que é aí que a gente vai avançar, não é? E se não for assim, eu acho que a gente vai, enfim, continuar assistindo essa barbárie que nós estamos assistindo hoje no país, com esse número de mortes que aumenta todos os dias, e que as pessoas ainda continuam achando que é uma gripezinha. Então, por falta de ciência. É o começo dessa conversa de hoje. Bom, gente, então, muito obrigada. Obrigada, Paulinha, obrigada a todo mundo que assistiu. Gilberto, mais uma vez, você pode ser duro, mas você é eterno, tem ternura. Ainda é um prazer de conhecê-la. Um abraço a todos. Maína, vamos lá. Olha, eu sou a última, mas eu acho que o Gilberto e a Sônia já falaram muito bem, né? Eu acho que eu apoio 100% as finalizações deles. É um prazer muito grande, agradeço bastante, Paula, agradeço, e é um prazer também ter conhecido a Sônia e Gilberto. Espero que a gente se encontre mais vezes em outros momentos, né, para trocar, para eu aprender. Aprendi muita coisa com vocês hoje, agradeço isso também. E eu acho que a gente tem que continuar com esses diálogos, né, conforme a gente pode, a gente consegue, e valorizar realmente. Para mim, a valorização, como vocês falaram, do professor, eu acho que a gente tem que pensar realmente o nosso papel como formadores, né? O que a gente pode pensar no nosso papel como formadores? De onde vem a valorização desse professor? Eu acho que o nosso papel seria de criar sentidos para esse professor da profissão, né? Criar sentidos assim, qual é o meu papel, né, aqui, onde é que eu posso atuar, onde é que eu posso exigir de políticas públicas que me contemplem melhor, né? Então, assim, dentro da formação específica, da área de geografia, da área de ciências, da área de matemática, né, o que a gente pode contribuir? Eu acho que essa valorização que os três está tentando dizer aqui, que a valorização do conhecimento científico é importante, do conhecimento das diferentes áreas é muito importante, porque, afinal de contas, esse professor vai tentar, de alguma forma, ensinar esses conhecimentos aos alunos, né? Então, criar sentidos também dentro da formação inicial, né, e continuada do professor, para os sentidos da ciência, para os sentidos, né, de todos os tipos de conhecimento são muito importantes. Então, eu agradeço a vocês, agradeço a todo mundo que esteve aqui e continuou com a gente nesse segundo encontro, espero que acompanhe mais a gente vai continuar com isso, e obrigada a todos vocês. Obrigada, Paula, um beijo. Bom, eu agradeço mais uma vez a todos os participantes.